Interessa para você que é aposentado, é pensionista, nós vamos falar sobre a situação do INSS aqui no Jornal Gente, com o repórter Rodrigo Vilela, que está em Brasília, no estúdio da Rádio Bandeirantes de Brasília, para trazer para a gente informação sobre a CPI do escândalo do INSS que vem aí. Está confirmada mesmo, Rodrigo? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís, todo mundo que acompanha o Jornal Gente. Pedro, tá sim, viu? O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, falou que a instalação desse colegiado vai acontecer impreterivelmente até a próxima semana. Ele disse que conversou com o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, e que a última pendência para a instalação do colegiado foi resolvida, que era a indicação dos deputados que vão compor essa comissão. A comissão vai ser dividida entre 15 deputados, né, com a composição de 15 deputados e 15 senadores. Deve funcionar, Pedro, por 180 dias, tem um orçamento de R$ 200 mil para o funcionamento. Esse colegiado que vai apurar essa denúncia de irregularidade no INSS, que investigações da Polícia Federal apontam que pode superar o desvio de mais de R$ 6 bilhões em descontos ilegais ali na folha de pagamento, né, da pensão de pensionistas e de aposentados. Só tem uma questão, viu, Pedro, nessa instalação do colegiado. Com esse funcionamento de 180 dias, né, deve avançar dentro ali do recesso de fim de ano, porque faltam 141 dias para se encerrar o ano. O colegiado deve funcionar por 180 dias. Por enquanto, ainda não tem uma definição sobre quem vai ficar com a relatoria dos trabalhos nessa CPMI, mas a presidência do colegiado vai ficar com o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia. A relatoria é da Câmara dos Deputados. Eu volto com vocês. Obrigado ao Rodrigo Vilela. O que a gente precisava mesmo é de uma grande operação de Ministério Público, Polícia Federal, para ir para em cima de quem tirou dinheiro de aposentado e pensionista, que nós não estamos vendo até agora. Uma CPI a gente sabe, né? Tem muito holofote, tem muita discussão política, às vezes sai alguma coisa, muitas vezes não sai nada. Mas o efetivo disso aí é o seguinte: cobrar dos partidos políticos, né? O partido político que controla e ainda continua controlando, depois desse escândalo todo, a pasta da Previdência Social, onde está o INSS, em que as pessoas depositam ali o seu dinheiro, empregam ali uma quantia para ter um tipo de tranquilidade no futuro, e quando vão ver, estão sendo tungadas, como aconteceu nesse que foi o maior escândalo da história do INSS, sem uma resposta para a população e um financiamento de toda a sociedade para ajudar esses que foram lesados, porque, afinal de contas, é isso que nós tivemos até agora. Não se tomou grandes quantidades daqueles que eram os envolvidos. Está ficando barato para essa gente essa história toda do INSS. Até porque um deles é irmão do presidente Lula, né? Um dos vice-presidentes de um dos sindicatos mais beneficiados por esse roubo aos aposentados e pensionistas. Só isso pode explicar a impunidade que se estabelece, né? Muito claro isso. Bom, ontem a gente viu a Polícia Federal agindo, deflagrou mais uma fase dessa operação para investigar funcionários, ex-funcionários do INSS, etc. e tal, que teriam lesado nesse esquema do roubo dos aposentados, teriam levado R$ 3 milhões. É muito dinheiro, sem dúvida nenhuma. E, aliás, a gente precisa até aqui realçar que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal continuam trabalhando nesse caso, né? Agora, o que a gente espera, como o Pedro disse, é que avancem, né? E vão para o patamar superior, né? Ontem essa operação foi deflagrada em algumas cidades, inclusive na cidade de Tubarão, que é um nome muito, muito expressivo, mas serve para lembrar que nesse caso, como o Pedro disse, não tem tubarão, né? Os dois ministros envolvidos nisso, de alguma maneira, porque tomaram conhecimento, receberam a denúncia e nada fizeram, tanto o ex-ministro Carlos Lupe como o atual, Volney Queiroz, e ambos são dirigentes do PDT, e o PDT continua comandando a festa. Isso é absolutamente espantoso, né? E o que a gente assiste é um estado de perplexidade, porque, assim, 3 milhões, é claro que é muito dinheiro, mas comparado aos 6 bilhões de reais que foram roubados, é uma ninharia, né? Aliás, esses 6 bilhões foram estimativa da própria Polícia Federal quando deflagrou aquela primeira fase da operação.
é muito ruim, mas a gente precisa se habituar já à ideia, né? No Brasil tudo é normalizado, no sentido tanto você vê que o noticiário praticamente não menciona mais essa roubalheira do INSS, a não ser aqui o jornal Gente, baluarte da defesa dos interesses dos aposentados. Mas a gente vê que a tendência mesmo é sabe, esquecimento, é simplesmente deixar isso para lá, como disse o presidente Lula ao embarcar, momentos antes de embarcar naquela luxuosa viagem a Paris, em que ele disse haver chamado os dirigentes desses órgãos de investigação e controle para dizer, ó, pega alto lá, tem que ter cuidado com os sindicalistas, porque afinal de contas, depois ninguém vai pedir desculpas porque a reputação deles foi afetada, e desde então não se fala mais disso. Houve sindicatos, houve entidades sindicais, como a Confederação de Trabalhadores da Agricultura, que levaram 2,5 bilhões de reais sem autorização dos aposentados. Não vai acontecer nada. É porque o presidente é irmão de um deputado federal do Partido dos Trabalhadores. E assim vai. Cada entidade ou a outra entidade tem o irmão do presidente Lula como vice-presidente. E assim, sabe, se repete nessa vigarice institucionalizada no movimento sindical brasileiro. Até porque esse dinheiro que está voltando agora, pingadinho aos poucos, às contas dos que foram tungados, é um dinheiro que está saindo do bolso de toda a sociedade. Então, basicamente, esse que está recebendo de volta o roubo pagou por um pedacinho desse dinheiro que voltou para ele, já que o dinheiro que foi roubado continua ali calmamente na mão daqueles que tungaram esse dinheiro. Bem, a gente vai falar novamente aqui sobre a questão